Muito bem, muito bom dia. Deus abençoe você. Vamos falar ou continuar falando hoje um pouco sobre as virtudes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, as virtudes são 7. E aqui vale a pena lembrar que o 7 é o número da perfeição. Veja, a igreja, não só a igreja, mas o próprio Deus, na Bíblia, ele trata os números com uma certa simbologia. Não só os números, mas várias situações, entre elas os números. A simbologia é algo muito importante. Por quê? Porque nem sempre as palavras conseguem expressar tudo aquilo que é necessário. Então os símbolos, eles vêm complementar o sentido do contexto, né? Então o 7, como muitos devem saber, é um número que expressa a totalidade, que expressa a eternidade, que expressa o completo, né? Então nós temos 7 virtudes. Essas virtudes, elas são divididas em 2 grupos: as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Eu acho interessante também falar um pouquinho sobre as virtudes, sobre essa conexão que ela tem com a totalidade, né? Com o número 7. Tudo que vem, tudo de bom que a gente faz é Deus. Tudo de mal que a gente faz somos nós. Então, se você tem dúvida se algo é de Deus, em algum certo aspecto vai contrariar a gente, né? Se algo é de Deus, em algum aspecto vai contrariar a gente, não vai satisfazer a gente 100%. Se satisfaz a gente 100%, é praticamente certeza que não é de Deus. Então essa é uma maneira fácil da gente ter o discernimento nas nossas decisões. Então, as virtudes nada mais são do que bons hábitos. É o contrário de vícios, né? Se é bom, tem o dedo de Deus, tem a influência divina. Se é mal, é puramente humano. Se é vício, a culpa é só minha. Mas se é virtude, ou é 100% de Deus, ou pelo menos tem uma influência fortíssima de Deus, né? Como eu já falei várias vezes, com a doença adquirida de Adão, que é o pecado mortal, a nossa natureza ela é gerada com o enxerto da tríplice concupiscência: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida. Ou seja, o material que a nossa alma é feita é um material maculado, ou seja, manchado. É essa mancha que Maria não tem. Ou seja, nós tendemos para o mal, porque nós tínhamos uma doença congênita, que ela foi sarada na hora do batismo, mas ela deixou consequências. Então essas consequências nos empurram para o mal. Quando essa doença não havia sido sarada ainda, nós já estávamos no mal.
já éramos condenados. Quando essa doença foi vencida com o remédio do batismo, nós estamos salvos. Porém, há uma tendência de voltar para a perdição. Essa consequência da doença nos continua empurrando para o mal. E nós podemos entender porque a nossa sociedade é tão egoísta, tão orgulhosa, tão avarenta, tão ambiciosa, tão materialista, né? Então nós podemos perceber que as pessoas, elas vivem de fato uma realidade de vícios, né, de maus hábitos, que é o contrário das virtudes. Então, quando falamos de vícios, nós estamos falando de realidades puramente humanas, culpa da gente, culpa nossa. Estamos sendo escravos de nós mesmos, né? Todas as vezes que eu faço aquilo que eu quero, que o meu corpo quer, que a minha mente quer, todas as vezes que eu faço aquilo que eu quero, eu estou sendo escravo. Eu só sou livre quando eu faço aquilo que eu não quero. Parece um paradoxo, né? Eu só sou livre quando eu me contrario, né? Uma mulher grávida, ela pode falar o seguinte: o corpo é meu, eu tenho um filho se eu quiser, porque eu sou livre. Um alcoólatra pode falar assim: eu bebo a hora que eu quiser, porque eu paro a hora que eu quiser e ninguém paga a minha bebida, porque eu sou livre. Mas eles não são livres, eles são escravos. Um drogado, ele pode falar assim: eu uso droga, mas eu paro a hora que eu quiser. Não, você não para a hora que você quiser. Você é escravo do seu vício, então você não para a hora que você quiser. Então, o nosso corpo, por causa da tríplice concupiscência, quer sempre o mais belo, o mais bonito, o mais confortável, o mais vantajoso, o mais rápido, não é? E por que nosso corpo quer isso? Eu sempre quero dormir um pouco mais, comer um pedaço a mais. Eu sempre quero chegar primeiro. Eu quero uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Eu sempre quero mostrar que eu sou capaz para as pessoas me elogiarem. Por que o nosso corpo é assim? Por causa da tríplice concupiscência, por causa da tendência que nós temos para o mal, né? Então, nós podemos entender aqui que o ser humano, todo ser humano, ele é igual, de natureza. A matéria com que o ser humano é feito é a mesma para todos. O que muda de um ser humano para o outro são os hábitos, ou seja, os vícios e as virtudes. A diferença que eu tenho de você, a minha alma tem da sua, são os hábitos, porque a natureza da minha alma é idêntica à natureza da sua alma. O material que a minha alma é feito é idêntica ao material da sua alma. Muito bem. Então veja, todas as 7 virtudes, por serem virtudes, têm o dedo de Deus. E aí, quando tem o dedo de Deus, nós chamamos de infuso, né? Então, quando algo tem a interferência de Deus, interferência da graça de Deus, nós chamamos de infuso. Então, as 7 virtudes, elas são infusas. Porém, 3 dessas 7 virtudes têm uma característica especial. Elas não têm participação humana. Elas são puramente infusas.
As outras 4 são infusas, mas elas têm uma participação divina relativa. E nós vamos entender sobre isso aqui. Quais são as 3 virtudes que são puramente infusas? São as virtudes que nós recebemos no momento do batismo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual graça? Chama-se graça santificante. Essa graça santificante, quando ela é enxertada na alma no momento do batismo, acontece um movimento espiritual que a gente não vê com os olhos. Quem são os olhos da alma? Como é que a gente enxerga as coisas que acontecem na alma? Com a fé. Então, há um movimento na alma, um movimento real, que existe de verdade, que se nós tivéssemos olhos na alma, nós veríamos. É a graça, uma graça que é chamada graça santificante. Ela lava a alma e prepara a alma do cristão para que ele seja santo. Quando essa graça é infundida na alma, acontece várias coisas que dão a capacidade ao ser humano de se tornar santo. Vamos lá, vamos falar sobre isso. O que acontece na alma? Aí, com a graça santificante. Quando a graça santificante é enxertada na alma, acontece a inabitação da Santíssima Trindade na alma do cristão. Acontece a infusão de 3 virtudes que são chamadas virtudes teologais. Acontece a infusão na alma dos dons do Espírito Santo. Então a alma ela é carregada de uma caixa de ferramentas que podem tornar o ser humano santo. Então o homem ganha tudo que é necessário para ele ser santo. Mas falando especificamente das virtudes que nós recebemos no momento do batismo, quais são elas? A fé, e a esperança e a caridade. São 3 virtudes que elas são puramente infusas. Só Deus dá a fé, só Deus dá a esperança, só Deus dá a caridade. Deus dá a fé, a esperança e a caridade para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a quantidade que Ele quer e a hora que Ele quer. E como que Deus quer dar isso? Inicialmente com o batismo. Certo? Quem administra isso aí? É quem administra os sacramentos. Deus administra todas as graças. Deus administra todas as graças. É Deus que administra. Porém, Ele confiou à igreja a administração do batismo. E por isso que o batismo tem 2 graças. A graça sacramental e a graça propriamente dita, a graça santificante. Então, a graça sacramental, ela é administrada pela igreja. E quando ela acontece no momento do batismo, é infundido na alma a fé, a esperança e a caridade. Então são graças que não adianta eu fazer nada. Nada do que eu faço é capaz de aumentar na minha alma a fé, a esperança e a caridade. Só Deus aumenta na minha alma a fé, a esperança e a caridade. Lembrando que a fé é o alicerce da esperança. Como se a esperança fosse um edifício e a fé fosse a fundação desse edifício. Então, quanto mais fé eu tenho, mais esperança eu posso ter. E a caridade é o que a esperança espera. O que é a caridade? A caridade não é a filantropia. A caridade não é o amor ao próximo.
quando nós falamos da virtude de caridade, que nós recebemos no batismo, nós estamos falando do amor divino, do amor perfeito, do amor infuso. Se é infuso, é porque Deus dá, né? Daquele amor que tudo supera, que é paciente, que não quer nada em troca, do amor perfeito, é o amor divino. Então, quando eu tenho fé em algo que eu conheci. Eu só posso acreditar em algo que eu conheço. Se eu conheço Deus, eu espero Deus. E Deus é amor. Que amor é esse? A caridade. Essas são as 3 virtudes teologais. De que a igreja vive? De que a igreja vive? De caridade. A igreja vive de caridade. A igreja vive do amor de Deus. Porque Deus é o próprio amor. A matéria-prima de Deus é amor. O que Deus fazia antes de criar o céu, a terra, a água, o mar, as pessoas? O que Deus fazia? Qual era o ofício de Deus antes das criações? Era se amar. Porque é isso que Deus faz. Porque é isso que Deus é. Amor. Então, quando Deus faz a sua criação é subjugada a Ele. Por quê? Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. A nossa alma é uma imagem semelhante a Deus, que é amor. Então, nós fomos criados para o amor, mas o amor divino que é perfeito. Porque Deus é perfeito e nós somos semelhantes a Ele. Fomos criados para ser semelhantes a Ele. Beleza. Então nós falamos sobre as virtudes teologais. Mas existem 4 virtudes que não são puramente infusas. Elas têm uma participação inicial de forma primária do homem. Então, inicialmente, essas 4 virtudes têm uma participação primária do homem. São as virtudes cardeais. Deus acaba tendo uma participação secundária, ou seja, eu posso praticar essas virtudes inicialmente sem a participação de Deus. Mas à medida que eu vou colocando intenções sobrenaturais nessas virtudes, elas vão aumentar em mim a capacidade de ser santo e vão gerar méritos na minha alma. Quais virtudes são elas? São as virtudes cardeais, ou também conhecidas como virtudes morais. Elas tratam especificamente da moral humana, mas quando eu começo a tratá-las também com a referência da moral divina, elas se tornam infusas. Então são virtudes naturais que podem se tornar infusas. Entende? Quais são elas? A prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Então nós temos 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, que são bons hábitos, que é Deus que dá, e Deus dá especificamente a fé, que leva a esperança, que leva a caridade. Não existe esperança sem fé. Se você falta esperança em você, o que na realidade está faltando é fé. Se falta caridade, é porque falta esperança em você. E temos as 4 virtudes morais ou cardeais: prudência, fortaleza, temperança e a justiça. Por que ela é chamada de virtudes morais? Porque elas inicialmente acontecem por bons hábitos humanos. Bons hábitos humanos. Você é uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que luta para não pecar, né? Uma pessoa prudente, né? Uma pessoa que
é resiliente na luta para ser de Deus, forte, né? Que leva a vida de um cristão de forma radical. Enfim, são bons hábitos, né? Então, eu recuso aquilo que me afasta de Deus. Eu recuso aquilo que é errado, que é injusto. Eu recuso perder para o mundo, perder para o inimigo de Deus. Então, sou forte. Então, esses bons hábitos, eles se iniciam com uma decisão minha. Uma decisão pessoal minha. Essa decisão pessoal me empurra para bons hábitos. E quando ela começa a ser praticada de maneira livre e de uma maneira fácil, quando eu não sofro para praticar essas ações, elas se tornam hábitos. Ou seja, elas se tornam virtudes. E se eu coloco nessas virtudes uma intenção sobrenatural, elas me empurram para a santidade, porque Deus coloca a graça dele. Elas se tornam infusas. Então, uma coisa, eu sair à noite para dar comida para os mendigos, porque é um ato bom. Outra coisa é eu sair à noite para dar comida para os mendigos, porque Jesus se esconde nos mendigos. Na realidade, eu estou ajudando os mendigos, mas eu estou ajudando Jesus. Eu estou amando Jesus no próximo. Porque aqueles mendigos pertencem a Deus pelo ser. Né? Então, quando eu cuido dos filhos de Deus, estou cuidando do próprio Deus. Né? Então, as virtudes morais, elas iniciam por uma moral humana, mas elas são potencializadas com uma intenção sobrenatural, que as torna infusa. Elas também são chamadas de virtudes cardeais, porque delas nascem centenas de virtudes. São Tomás de Aquino enumera mais de 500 virtudes na Suma Teológica. Mas todas as virtudes decorrem das 4 virtudes cardeais. Eles chamam cardeal por causa do eixo cardan. Então, elas são virtudes que são como raízes de centenas de outras. Então, nós temos dar alguns exemplos aqui: a castidade, a paciência, a resiliência, tudo de bom que a gente faz é uma virtude, né? Quando a gente pratica várias vezes, livremente e com facilidade, então se torna virtude. Das 4 virtudes morais ou cardeais, existe uma que é a mais importante de todas. Por quê? As outras 3 só serão virtudes se elas estiverem aliadas a essa mais importante. Essa virtude que é a mais importante é a única das 4 que é intelectual. Lembrando que das 3 virtudes das 3 virtudes teologais, tem uma que é a mais importante, que a gente só tem ela se estiver em estado de graça, sem pecado mortal, que é a caridade, né? A caridade, que é o amor divino. A gente só tem acesso ao amor divino se estivermos em estado de graça, unidos a Deus, né? Porém, Deus dá a fé. Com a fé vem a esperança, com a esperança vem a caridade. E a fé é como um combustível, a gente gasta, né? Tá sempre pedindo fé a Deus. Tem que estar sempre pedindo fé. Então, eu tenho esperança porque eu tenho fé. E eu tenho caridade porque eu tenho esperança. Logicamente, eu tenho caridade porque eu também tenho fé. Então, embora a caridade seja a virtude mais
importante, como não dizer que a fé também é a virtude mais importante? Então tem uma virtude que decorre às outras. Da mesma forma, nas teologais, nas morais, tem uma virtude que ela é necessária para que as outras 3 existam, que é a prudência. É a única das 3 virtudes que é intelectual. O que é a virtude da prudência? É essa virtude que vai me manter afastado do pecado e em estado de graça. Sem essa virtude, as outras 3 não podem ser virtudes, porque elas não podem ser boas. Uma coisa é eu dar comida para os pobres, para ser vaidoso, para que as pessoas me elogiem, para conseguir alguma vantagem pessoal, você entendeu? Outra coisa é eu dar comidas para os pobres por amor a Deus. Então não basta ter obras. É importante a intenção sobrenatural. Não basta uma ação social, uma ação de bondade. Precisa de intenção sobrenatural. Você vê, a prudência vai sempre me afastar. Veja, eu sei que se eu abrir determinado site, eu vou pecar, eu não abro. Eu sei que se eu falar com determinadas pessoas, eu vou fofocar, eu não vou falar com aquelas pessoas. Eu sei que se eu for em determinado lugar, eu vou ser consumista, materialista, eu não vou naquele lugar. Então, na realidade, a prudência é uma virtude que me afasta do pecado venial. E afastar do pecado venial é afastar do pecado mortal. Né? Então, a prudência, ela vai me manter junto de Deus, unido a Deus. Por isso, a fortaleza só é uma virtude se ela estiver aliado à prudência. Né? Eu sou forte, mas porque eu estou com foco no céu. Né? Então veja, eu vou no restaurante e vou comer o suficiente para me nutrir e não o suficiente para me sentir prazer. Então eu tenho que ser forte. Né? A temperança, eu vou no restaurante para me alimentar o suficiente para me nutrir. Então eu vou me alimentar de uma maneira equilibrada, porque eu sou prudente. Né? Então eu vou lutar pela justiça para que as pessoas não percam Deus, para que eu não perca Deus. Você vê que a prudência, ela está intimamente ligada à intenção sobrenatural. Então, enquanto nós estamos numa via purgativa, numa via inicial da vida cristã, em que eu estou lutando contra o pecado mortal e querendo adquirir as virtudes, a prudência é a virtude mais importante. Porque é a importância de se manter unido a Deus, a importância de se manter na luta contra o pecado, especificamente contra o pecado venial. Porque eu acredito que, por sermos católicos, a luta contra o pecado mortal é basilar. Né? Se eu sou católico, quero me manter unido a Deus. Então a luta contra o pecado mortal ela é basilar para todos. Agora, a luta contra o pecado venial já é um estágio superior. A pessoa quer se manter prudente, longe das situações que podem gerar uma falta definitiva. Então, essas são as virtudes. Tudo que acontece em mim, de bom, é Deus. Tudo que acontece de mal em mim, é culpa minha. Existem 3 que são puramente infusas e existem 4 que podem ser ou não infusas. E decorrem da necessidade de nos mantermos unidos a Deus. Então Deus abençoe você e até a próxima.